Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Marcos e nesse vídeo aqui nós vamos continuar o nosso tema sobre fatoração. No primeiro vídeo eu vou deixar um cardzinho aí para te levar lá para a primeira aula. A gente falou sobre o que é fatorar e apresentamos o primeiro caso de fatoração, que é a fatoração pelo fator comum em evidência. Nós vamos para um segundo caso aqui, que é chamado fatoração por agrupamento. Nas expressões algébricas, nosso caso aqui a gente está vendo polinômios, né? Expressões algébricas, os polinômios. Nas adições e nas subtrações, nem sempre a gente vai ter o fator comum lá para colocar em evidência e fazer a fatoração direta. Nesse caso de fatoração por agrupamento, a gente vai ter algumas situações em que grupos de expressões vão ter lá os fatores comuns, certo? A gente vai analisar esse caso agora. Vou começar dando um exemplo aqui bem simples com números para a gente ver o que acontece. Por exemplo, se eu tenho assim, ó, 2 vezes 3 mais 2 vezes 5 mais 3 vezes 3 mais 3 vezes 5. Isso aqui é uma expressão numérica e ela contém aqui uma adição e tem várias parcelas aqui, né? Cada parcela aqui é um produto. Mas se você for analisar bem nessa expressão numérica, ela é formada por vários produtos, mas não tem um fator comum em todas. Por exemplo, o 2 tem aqui e tem aqui. Porém, ele não tem nessas duas parcelas. O 3 tem aqui, mas ele não tem nessas parcelas daqui. O 5 tem aqui, mas não tem nas outras. Então, a gente não tem um fator comum nessas quatro parcelas. Porém, se você for analisar com calma, nesse grupo aqui, ó, eu tenho o 2 é o fator comum. Nesse grupo aqui, o 3 é o fator comum, certo? Então, aqui a gente já pode perceber que a gente tem dois grupos. Esse aqui é o primeiro grupo. E esse aqui é o segundo grupo, que contém termos lá que são comuns, fatores comuns. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Primeiramente, eu vou resolver essa expressão numérica normal, tá? Resolvendo aqui, ó, 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 5, 10, mais, aqui, ó, 3 vezes 3, 9, mais 3 vezes 5, 15. Ó, 6 mais 10 dá 16, 16 mais 9 dá 25, 25 mais 15 dá 40. Então, essa expressão numérica aqui, o resultado dela é 40. Agora, a gente vai analisar cada grupinho aí, se a gente consegue fatorar. Vamos ver aqui, ó. Nesse primeiro grupo, o 2 é o fator comum. Eu vou colocar ele em evidência. Então, coloquei o 2 em evidência. Abre parênteses. Quem fica aqui entre parênteses são aqueles fatores que não são comuns. Por exemplo, aqui, ó, aqui sobra o 3, mais, e aqui sobra o 5. Eles não são comuns, então eles ficam nesse parênteses aqui. Mas, nesse segundo grupo, o 3 é o fator comum. Vou colocar ele em evidência. Entre parênteses ficam aqueles fatores que não são comuns. O primeiro aqui é o 3, é o que sobra. E o segundo aqui é o 5, é o outro que sobra. Agora, a gente tem esse produto aqui, ó, 2 vezes 3 mais 5. Isso aqui é o número, é 8. Aqui também, ó, 3 mais 5 é 8. Beleza. Percebe aqui, ó, que esse parênteses aqui que tem um 3 mais 5 e esse parênteses aqui que tem um 3 mais 5, ele é o novo fator comum. Por quê? Ele tem nessa expressão e tem nessa expressão aqui. Então, ele é um fator comum. O que eu vou fazer? Vou colocar ele em evidência. 3 mais 5 em evidência.
abre parênteses. Quem são os fatores que não são comuns? Ó, sobra o 2 aqui no primeiro, mais o outro que não é comum, o 3. Certo? Agora, vou resolver os parênteses. O que aconteceu? Ficou um produto aqui, ó. Ou seja, a gente fatorou essa expressão aqui. Ela foi transformada num produto, então a gente fatorou essa expressão. Agora, resolve cada parênteses aqui, ó. 3 mais 5, 8. Vezes 2 mais 3, 5. E 8 vezes 5 dá 40 lá. Deu o mesmo resultado aqui. Só que essa expressão ela está fatorada porque ela foi transformada num produto. Tá vendo? Um produto aqui, ó. E nesse caso aqui, a gente tem o quê? Adições. Aqui, ó. São adições que a gente tem aqui. A gente viu lá na aula anterior que fatorar é transformar adições e ou subtrações num produto. Esse processo que foi dividido em dois grupinhos aqui, a gente chama fatoração por agrupamento. Eu identifico em alguns grupos, aqui eu coloquei dois, são dois grupos, né? Mas podem ter mais grupos. Nesse primeiro grupo, o 2 é o fator comum. Nesse segundo grupo, o 3 é o fator comum. Ao fazer a fatoração no primeiro grupo e no segundo grupo, o que aconteceu? Apareceu um novo fator comum aqui, que nesse caso é o 3 mais 5. 3 mais 5. Na fatoração por agrupamento, esse parênteses aqui sempre vai aparecer esses parênteses iguais, sempre. Apareceu 3 mais 5 aqui, na fatoração por agrupamento vai aparecer aqui o 3 mais 5. Né? A gente vai ver nas expressões algébricas que vamos fazer alguns exemplos, você vai perceber que isso sempre vai acontecer. Esse parênteses aqui é sempre igual ao segundo. Se tiver três grupos, vai aparecer no terceiro também. Tá? Então, nessa primeira parte, eu peguei aqui uma expressão numérica para a gente visualizar os números e perceber que realmente dá o mesmo resultado. Tá? Aqui foram feitas adições e aqui foi realizado um produto. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Vou pegar alguns exemplos de expressões algébricas. A gente vai analisar esses grupinhos aqui. O que isso foi feito? Isso é chamado de agrupamento. Tá? Agrupamento. A gente encontrou grupos que têm fatores comuns e na segunda passagem aqui aparece um novo fator comum. Vamos analisar alguns casos de expressões algébricas. Aqui, ó, exemplos. Fatore as expressões algébricas a seguir. A primeira aqui, ó, tem ax mais ay mais 3x mais 3y. Temos 4 exemplos aqui, vamos resolver cada um. O item A aqui, ó. Ax mais ay mais 3x mais 3y. Fazendo nossa análise agora, ó. Isso aqui é uma expressão algébrica. Ela tem 4 termos, cada termo aqui é chamado de monômio. Tá? São 4 monômios. Se você for analisar, não existe um fator comum. Ou seja, não existe um fator aqui que tem em todos. Ó, o A tem aqui, tem no segundo, mas no terceiro e no quarto não tem. O X tem aqui no primeiro, tem no terceiro, mas não tem em todos. Se você for fazer uma análise, não tem um fator comum. Porém, a gente consegue perceber que há grupos aqui que têm os fatores comuns. Por exemplo, nesse primeiro grupo aqui, o A é o fator comum. Nesse segundo grupo aqui, o 3 é o fator comum. O que a gente vai fazer? Em cada grupinho, a gente vai fazer a fatoração pelo fator comum em evidência. O A é o fator comum, coloque ele em evidência. Vezes, abre parênteses. Esse parênteses aqui ficam aqueles fatores que não são comuns. No primeiro aqui, quem é que sobra? O x. No segundo, quem sobra aqui é o y. Mais. Nesse segundo grupinho, o 3 é um fator comum. Então, coloque ele em evidência. Abre parênteses. Entre parênteses ficam aqueles fatores que não são comuns, ou seja, as sobras aqui. Ó, sobrou x no primeiro, mais sobrou y no segundo. O que aconteceu aqui? Aconteceu
de, nessa adição, a gente tem um fator aqui, ó, x mais y ia aparecer. Ele é o novo fator comum. O que a gente vai fazer? Vai colocar esse novo fator comum em evidência. Continuando aqui, ó, x mais y em evidência, abre parênteses. Nesse segundo parênteses ficam aqueles fatores que não são comuns, ou seja, as sobras. Quem sobra aqui? O a, mais no segundo sobra o 3. Isso aqui virou um produto. A gente tinha aqui adições, aqui uma outra adição, e foi transformada num produto. Isso aqui é um número, o x mais y é um número que eu não conheço. O a mais 3 é um outro número que eu não conheço. Então, essa expressão aí ela foi fatorada, tá? Então, é isso que a gente chama de fatoração por agrupamento. Você tem dois ou mais grupos que têm fatores comuns, e da primeira para a segunda passagem aqui, ó, aparece um novo fator comum e você coloca ele em evidência novamente, tá bom? Vamos analisar aqui, ó, o item B. O item B ele tem lá AM mais BM mais AN mais BN. É uma expressão algébrica, ela contém 4 monômios e a gente vai analisar, né? Se você for perceber, não existe um fator comum, não existe um fator que tem todos. Porém, há grupos aqui que tem fatores que são comuns. Ó. Nesse primeiro grupo aqui, ó, o m é o fator comum. Nesse segundo grupo aqui, o n é o fator comum. O que a gente vai fazer? Em cada grupinho, a gente vai fatorar pelo fator comum em evidência. O m aqui é um fator comum, vou colocar em evidência. Abre parênteses. Dentro dos parênteses aqui, ficam o quê? Os fatores que não são comuns, ou seja, a sobra. Quem sobrou aqui? O a. Quem sobrou aqui no segundo? O b. Fecha parênteses. Mais. Nesse segundo grupo, o n é o fator comum. Vou colocar ele em evidência. Vezes. Abre parênteses. O que acontece aqui? Ficam as sobras. Quem sobrou aqui no primeiro? O a. Mais. Quem sobrou aqui no segundo? O b. Fecha os parênteses. Analisando essa adição, a gente tem aqui ó, o a mais b e o a mais b é o novo fator comum. Na fatoração por agrupamento, isso sempre vai acontecer. Esse parênteses aqui e esse parênteses aqui, eles sempre serão iguais. Como ele é o fator comum, eu vou colocar ele em evidência. Então, a mais b vezes. Abre parênteses. Aqui ficam as sobras. Quem sobra aqui no primeiro? O m, porque ele é um fator não comum agora. Mas no segundo aqui sobra o n, que ele é outro fator não comum agora nessa adição. E aqui foi transformado no produto, acabou. Então, é o a mais b vezes o m mais n, é a fatoração dessa expressão aí. Beleza, galera? Vamos para o item C. Tem lá 2x mais 2y menos ax menos ay. Fazendo a análise aqui, se você for reparar, não existe um fator comum, né? Não existe aquele fator que tem em todos. Porém, tem grupos aqui que tem coisas em comum. Ó. O 2 aqui é um fator comum, o a aqui é um fator comum. Para cada grupinho, a gente vai fatorar colocando um fator comum em evidência, o 2 aqui no primeiro, vezes, abre parênteses. Entre parênteses ficam aqueles fatores que não são comuns, ou seja, quem sobra aqui, ó, o x no primeiro, mais o y aqui no segundo. Agora, você tem que tomar muito cuidado, porque houve uma mudança de sinal aqui. Ó. Tem um menos aqui, um sinal de menos aqui, um sinal de menos aqui. Nos dois primeiros exemplos, eram todos eles positivos. A gente tem que tomar muito cuidado com esse sinal. Tá? O que eu reforcei aqui no A e no B? Ó? Esses parênteses eles ficam sempre iguais. Sempre iguais. O fator comum, não vou colocar um sinal aqui, ó, vou deixar uma bolinha aqui, vou colocar o sinal por último aqui. Ó. Deixem aberto aqui. Tá? Você tem que tomar muito cuidado.
O A é o fator comum, vou colocar o A em evidência aqui, vezes, abre parênteses. Esse segundo parênteses, com certeza vai ter o x mais y, então você coloca o x mais y aqui. O cuidado que você tem que ter é que sinal que você vai colocar aqui, ó. Tá? Qual é o sinal que vai ser colocado aqui? Vamos lá fazer uma análise aqui, ó. Quando você faz a distributiva do A com o x e do A com y, ele tem que voltar aqui e aqui. A gente tem que pensar aqui, ó, que sinal, na regrinha de sinal, que sinal com positivo dá esse sinal negativo. Então, ó, que sinal multiplicado por positivo dá negativo, certo? Então, tem que pensar nisso. Ó. Que sinal que eu coloco aqui, fazendo a regrinha com esse positivo, vai dar negativo, certo? Então, vamos lá. Ó. Que sinal com positivo dá negativo? É o negativo. Então, aqui vai ficar o sinal de menos. Aí, você compara no segundo lá. Ó. Negativo com positivo dá negativo. Bateu aqui, ó. Certo? Quando tem o sinal de menos, aqui a gente tem que tomar cuidado. Quando é tudo positivo, você não precisa se preocupar. Por quê? Positivo com positivo dá positivo. Positivo aqui com positivo dá positivo e bateu aqui o sinal. Agora houve uma mudança de sinal aqui, a gente tem que tomar esse cuidado. Então a gente pensa nisso. Eu tenho que pensar aqui num sinal que vezes o positivo dá esse sinal negativo aqui, ó. Que sinal com esse positivo dá esse negativo aqui? Só pode ser o sinal de menos, né? Porque na multiplicação, sinais diferentes dá negativo, tá? Então, aqui o sinal que vai ficar aqui é um sinal de menos, tá? Negativo com positivo dá negativo. Negativo com positivo dá negativo. Agora está tudo certo. Só tem que tomar esse cuidado aí quando tem essa alteração de sinal aí para a gente não se perder. Continuando, então. Analisando aqui, ó, o x mais y e o x mais y, agora é o novo fator comum. Na fatoração por agrupamento, esses dois parênteses sempre vão aparecer iguais. Né? No caso, quando tem dois grupos. Quando tiver três grupos, vão aparecer nos três grupos esse mesmo par de parênteses. O x mais y é um fator comum, coloque ele em evidência. X mais y vezes, abre parênteses. Quem sobra aqui no primeiro? 2, que é o fator não comum agora, menos o a, que é o outro fator não comum, ele sobra aqui. Portanto, x mais y vezes 2 menos a é a fatoração dessa expressão aqui. Beleza, galera? Agora a gente vai resolver esse item D aí, ó. Aqui no item D, você pode perceber que nessa expressão a gente tem 6 termos, mas não tem o fator comum em todas elas, tá? Vamos analisar com grupos aqui, ó. Esse grupo aqui, o que tem em comum? Tem o x e o y. X e y. Portanto, o xy é o fator comum aqui. Nesse segundo grupo, quem é o fator comum? O que tem aqui e aqui? Ó? O z. Portanto, o z é o fator comum aqui. Esse outro grupo aqui eu vou deixar em aberto, porque vai aparecer o A e o BC em todos aqui. Vou deixar em aberto, você vai perceber o que vai acontecer. Tá? Bom, nesse primeiro grupo, o xy é o fator comum, coloque ele em evidência. Abre parênteses. Quem sobra aqui no primeiro? Quem é o fator não comum? O A mais BC. Olha lá, ó, mudança de sinal aqui, ó, menos, menos, tem tudo menos aqui. Fazer aquilo, vou deixar em aberto o sinal aqui, vou colocar o fator comum em evidência. O que eu estou reforçando sempre? O parênteses que aparece aqui, ele vai aparecer aqui, ó, o A mais BC, porque o A sobra aqui e o BC sobra aqui. Só que esses parênteses eles ficarão sempre iguais. Agora eu penso aqui, ó, que sinal vezes positivo dá negativo? É o sinal de menos. Lá, ó, negativo com positivo dá negativo. Negativo com positivo dá negativo, então bateu.
certo? Tem que fazer essa análise aí com o sinal. Então, aqui o sinal de menos. Agora, aqui, a mesma coisa. Vai ficar entre parênteses quem? O A mais BC, porque esses parênteses todos ficam iguais. Agora, eu tenho que pensar em que sinal que eu coloco aqui. Ó. Tem um menos e menos aqui. Eu tenho que pensar que sinal multiplicado com positivo dá negativo. Que sinal multiplicado com positivo dá negativo. É o sinal de menos, porque negativo com positivo dá negativo. Negativo com positivo dá negativo. Então, a gente completa aí o sinal. Beleza? Só colocando aqui, ó, quando não tem nada na frente dos parênteses, é o 1, tá? Então, aqui ó, tem o xy, aqui tem o z, quando não tem nada é 1. O que ocorreu aqui? O a mais bc, ele aparece em todos. Então, ele é o novo fator comum. Coloco o a mais bc em evidência. Vezes, abre parênteses. Aqui vai ficar aqueles fatores que não são comuns, as sobras. Quem sobra aqui no primeiro? Xy. Aqui no segundo, menos z. Aqui no terceiro, menos 1. Aí aqui ficou um produto. Acabou aí, né? A gente fatorou nesse agrupamento aqui. A gente tinha 3 grupos. Aqui eu não coloquei nada, porque do A e do BC não tem um fator comum aqui. Deixei ele em aberto aqui, tá? Na verdade, tem um 1 aqui, mas ele está implícito ali. Aí eu deixei em aberto e achei o termo aqui, tá bom? Um outro exemplo aí, um pouquinho mais detalhado. Sabendo que x mais 1 é igual a 5 e 3m mais a é igual a menos 2, calcule o valor numérico da expressão 3m mais 3mx mais ax mais a. Aqui é o seguinte, quando ele fala aqui ó, que x mais 1 é igual a 5 e 3m mais a é igual a menos 2, significa que nessa expressão aqui, a gente vai ter que fazer aparecer o x mais 1 e o 3m mais a. Tá? Então, esse x mais 1 e o 3m mais a ele tem que aparecer em algum lugar para a gente poder substituir por 5 e depois por menos 2. O que a gente vai fazer? Nessa expressão aqui, ó, 3m mais 3mx mais x mais a gente vai ter que fazer aparecer o x mais 1 e o 3m mais a. Como? Fatorando. Então, vamos ler aqui. Ó, sabendo que x mais 1 é igual a 5 e 3m mais a é igual a menos 2, calcule o valor numérico da expressão 3m mais 3mx mais ax mais a. Isso é um problema clássico, né? A gente vai ter que fatorar essa expressão para fazer aparecer o x mais 1 e o 3m mais a. Vamos fazer isso, então. 3m mais 3mx mais ax mais a. Olha lá, ó. Essa é uma expressão, né, um polinômio, que não há um fator comum, né, em todas as expressões. Mas a gente pode perceber que há grupinhos aqui que têm coisas em comum. Quem é o fator comum aqui? O 3m. Nesse grupinho aqui, quem é o fator comum? É o a, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Em cada um desses grupos, a gente vai fazer a fatoração pelo fator comum em evidência. No 3m aqui, ó, coloco o 3m em evidência, vezes, abre parênteses. Aqui ficam aqueles fatores que não são comuns. Aí você vai me perguntar, mas Marcos, aqui no 3m não sobrou ninguém. Sobrou sim, a gente não está vendo ele, mas é 1 vezes aqui. Por quê? Lembra lá, ó, pega o primeiro termo, 3m, divide pelo fator comum, 3m. Você tem aqui ó, 3 dividido por 3 dá 1, vezes o m dividido por m dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Lembra lá no primeiro vídeo? Uma maneira de você encontrar os fatores que ficam entre parênteses aqui é você pegar um termo, dividir pelo fator comum e você encontra o valor dele aqui. Mais, aqui ó, 3m. O fator que é não comum aqui, o que sobra é o x. Então, 1 mais x. Se você quiser, você pega lá o 3mx, divide por 3m.
Tá, ó, cancela o 3 com 3, o m com m, sobra quem? O x. Mas, como está tudo positivo aqui, não vou me preocupar com o sinal, porque aqui vai ser positivo mesmo. Aqui, ó, quem é o fator comum? É o a, vezes, abre parênteses. Quem sobra aqui no primeiro? É o x, certo? Vai aparecer aqui o x mais 1. 1 mais x e x mais 1 é a mesma coisa, certo? Mas se você quiser pensar, pega lá, ó, pega o ax, divide pelo fator comum a. O a com a cancela, sobra o x, ele está aqui. Pega o segundo lá, o a, divide pelo fator comum a, e o a dividido por a, dá 1, ele aparece aqui, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar essa expressão e ver o que tem de comum aqui. Ó. 1 mais x é a mesma coisa que x mais 1. Tá? 1 mais x é igual a x mais 1, é a mesma coisa. Ele é o fator comum agora, é o novo fator comum. Coloque ele em evidência, o x mais 1, vezes. Esse parênteses agora são aqueles fatores que não são comuns. Quem sobra aqui? Ó, 3m mais quem sobra no segundo? O a. O que aconteceu? Aconteceu, ao fatorar essa expressão, apareceu quem aqui? Ó, o x mais 1 que está aqui e o 3m mais a que está aqui. Agora, em cada um deles, a gente pode substituir o x mais 1 por 5 e o 3m mais a por menos 2. A gente vai fazer isso agora. Olha lá, o x mais 1 é igual a 5, vezes. E o 3m mais a, ele é igual a quanto? Ele é igual a menos 2. Isso aqui é um produto, ó, positivo com negativo, dá negativo. 5 vezes 2, 10. Então, o valor numérico dessa expressão aí, ele é menos 10. Tá? E a gente já usou aí a fatoração por agrupamento para conseguir resolver esse problema aí. Certo? Vamos ver um último exemplo aí, um pouquinho mais detalhado. Aqui nesse caso, ele pede para a gente simplificar essa expressão. A gente tem aqui ó, uma fração, tá? E a gente vai simplificar essa expressão aí. Tem que analisar o denominador e o numerador. Para simplificar essa expressão, a gente tem que fatorar os dois. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Fatorar o numerador e o denominador. A gente vai fazer isso. Então, vou fazer separado. Vou pegar aqui ó, o numerador, 3ax mais 2bx mais 3ay mais 2by. Nessa expressão, se você for analisar, não tem um fator comum em todos, mas há grupos aqui que têm coisas em comum. Esse primeiro grupo, quem que a gente tem em comum? O x. Tá? O x é um fator comum. Nesse segundo grupo, o y é o fator comum. A gente vai colocar cada um no seu grupo em evidência. No primeiro aqui é o x em evidência. Abre parênteses. Nesse parênteses aqui lá dentro, fica quem? Os fatores que não são comuns, ou seja, as sobras. Quem sobra aqui no primeiro? Ó, 3a. Mais, quem sobra aqui no segundo? O 2b. Mais, no segundo grupo, o y é o fator comum. Coloque em evidência. Aqui, entre parênteses, ficarão as sobras, ou seja, aqueles fatores que não são comuns. Sobra aqui o 3a, mais sobra o 2b. Certo? Esse sinal de mais aqui é esse sinal aqui, tá? O que ocorreu aqui? A gente tem o 3a mais 2b, é o fator comum dessa nova expressão, então a gente vai colocar ele em evidência. Pegando 3a mais 2b colocando em evidência, vezes, abre parênteses. Aqui ficam os fatores que não são comuns. Quem sobra aqui no primeiro? X. E no segundo lá, mais.
y. O que a gente fez aqui? A gente fatorou o numerador. Agora a gente vai pegar essa expressão do denominador aqui e vai fatorar ela também. Tá? Vou pegar a expressão lá do denominador, ó, x, z mais y, z. Nessa expressão, o z é o fator comum, então coloque ele em evidência, vezes, abre parênteses. Aqui ficam os fatores não comuns, aqui está fácil, né? O x sobra e o y sobra. Tá? Qual que é o próximo passo? Voltar nessa expressão aqui e no lugar de cada uma, no numerador e no denominador, substituir pelos aqueles termos que a gente fatorou. Então, voltando lá, a gente tem lá no numerador, ó, ficou 3a mais 2b vezes x mais y, que é essa aqui, ó. Agora, aqui no denominador, esse xz mais yz ficou quem? Ficou z vezes x mais y. Como no numerador e no denominador ficou uma multiplicação, a gente pode cancelar quem é igual em cima e quem é igual embaixo. Ó, esse x mais y com esse x mais y cancela, porque a divisão de coisas iguais aqui, supondo que elas são diferentes de zero, esse resultado dá 1. E depois multiplicar por 1 não altera nada. Quem sobra aqui no numerador? O 3a mais 2b. Sobre quem sobra aqui no denominador é o z. Então, 3a mais 2b sobre z é a simplificação dessa expressão aí. Beleza, galerinha? Tá? Então, esse segundo vídeo aí, a gente viu a fatoração por agrupamento. E nos próximos, a gente vai ver os outros casos que tem de fatoração. Tá bom, galera? Então, eu peço sua ajuda aí, se você puder compartilhar esse vídeo aí com os seus amigos, as amigas, aquelas pessoas que estão precisando aí de ajuda nessa pandemia, né? A gente sabe que muita gente está sem aula, né? Eu estou fazendo aqui o possível para poder ajudar. Se você puder se inscrever no canal, puder dar um joinha aí para fortalecer, para a gente continuar fazendo esses conteúdos e ajudar todo mundo aí, quem a gente pode, tá? Galera, vamos despedindo aqui de vocês. Um grande abraço para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.